Teologia é basicamente o estudo sobre Deus. Theo significa Deus e ateu é aquele que supostamente nega ou vive sem um Deus. Mas na linguagem católica, por exemplo, o que significa Deus? Assim como na mitologia grega, assim como nas religiões orientais, pagãs, milenares, né, que, querendo ou não, foram responsáveis por moldar a cultura milenar nos últimos tempos, de lá para cá, né? O que significa Deus? Deus significa dominador. Pura e simplesmente. Você vê que nas religiões pagãs, né, tem o Deus do raio, né, o Deus do trovão, o Deus da água, aquela coisa toda. Mas na religião católica ou religião cristã, você percebe que a palavra Deus, né, Deus está no controle, Deus é aquele que nos sacia, é aquele que nos preenche. Bom, Deus significa dominador. E por que que é simplesmente, pura e simplesmente impossível ser ateu? Por que que é impossível você negar que há um dominador pela lógica? O ser humano, depois do pecado, ele passou a adorar as criaturas, ele passou a se apegar à matéria, à natureza, chame você do que quiser, ou sensualidade. Deus, sendo dominador, nós temos que perceber que o nosso nascimento ele não tem uma consistência, ele não tem uma raiz própria, ele deriva de algo maior. Vamos pegar, por exemplo, a ciência, né? Já que os caras gostam de usar essa palavra, né, para fingir que sabem. A ciência diz que enquanto ocorre um ato sexual conjugal, você percebe que o homem deposita milhões de espermatozoides no ventre materno. Então, de milhões de espermatozoides depositados no ventre materno, você percebe que apenas um é aceito, apenas um é colocado ali de fato. E este um é cada um de nós. Você percebe que eu não preciso nem usar o argumento do design inteligente. Eu simplesmente digo o seguinte: como que o ateu, entre aspas, diz que tudo é uma questão de aleatoriedade, é uma questão relativista, se uma causa maior decidiu, sim, decidiu, porque se a Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, sim, o homem é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o homem ele tem uma vocação, um chamado divino. Sim, você é uma criatura divina, assim como a mulher também é uma criatura divina. Então, no momento em que apenas um entre milhões ou bilhões ou zilhões de espermatozoides, né, porque tem gente que exagera, né? Apenas um é colocado na existência. E este um é você. Você já considerou, tô até gaguejando, porque é muito forte este fato, né? Você já parou para pensar que você poderia não ter existido? Você, nesse exato momento, você que fica contra Deus, você que não gosta de Deus, você já parou para pensar que você simplesmente poderia não existir neste exato momento? Você poderia ser um outro ser, porque tem um ser humano, tem seres vegetais, seres aquáticos, seres, né? Então, seres espirituais, mas não, você é um ser humano. Você poderia ser o chão que eu estou pisando, você poderia ser o celular que eu estou gravando, né? Você poderia ser um ser tecnológico, né? Entende? Mas não, você é um ser humano. E o que que rola? Você poderia ser chinês, você poderia ser asiático, mas você é brasileiro. Você poderia ser uma planta, você poderia ser um avião, mas você é humano. Você poderia ser negro, branco, amarelo, mas você é você. E aí, considerando tudo isso, perceba que eu só estou usando lógica, tá bom? Só estou usando lógica. Lógica e ciência, tá? Porque eu gosto de bater forte, tá? Aí chega o cara e fala para mim assim, mas Vinícius, tipo assim, o cara já perdeu, olha só. No momento em que o cara tem a lógica materialista destruída, o que é a lógica materialista? O cara acha que a matéria, ela existe por si só. Ela é uma coisa auto-independente. Mas tudo que existe tem uma causa. Tudo que existe, perceba, tudo que existe, porque Deus, ele não existe. Porque existência é a característica de seres e coisas contingentes. Deus não é contingente, ele não tem uma causa. Ele está acima do tempo e acima da matéria. Então, ele não tem uma causa. Então vamos lá. A matéria, ela não pode ser auto-independente, por quê? Porque antes do tempo não, desculpa, tá?
antes do universo existir, você percebe que o universo ele tem várias leis, não é? Agora vem a pergunta, para quem é ateu, o que veio antes? O universo ou as leis imateriais que regem o universo? Entende? Porque a matéria é feita de quê? De átomo, energia, altura, largura, ângulo. As leis da física, por exemplo, não tem nada disso. As leis da física, não dá nem para ver as leis da física, né? O cara fala assim, não, mas eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus. Sim, você também não vê a música, você também não vê o vento, sabe? Aquele argumentozinho, né? Então, é isso. O cara é materialista, ele só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele toca, naquilo que ele consegue descrever fisicamente. Não dá para descrever a música fisicamente, por quê? Porque a música não tem altura no sentido físico. Ela não tem massa, ela não tem ar, não tem nada. A gravidade também não tem, sabe? E não adianta a classe científica querer maquiar isso, tá? Não tem, tá? Então, as coisas mais importantes que regem o mundo material são de ordem imaterial. Logo, é impossível ser materialista, ser ateu, né? É impossível. É impossível você negar que existe uma dominação em cima de tudo isso, existe um Deus dominador, tá bom? Existe não, né? Porque eu acabei de falar, né? É porque é para ficar mais fácil, né, de entender, né? Deus não existe. Ele é um ser necessário, ele não está na existência, contingência, ele não tem uma causa, ele não veio de uma causa anterior, por quê? Porque ele é a causa, tá? Então o que é que rola? Tem mais um argumento que eu quero dar, né? As pessoas perguntam assim, mas Vinícius, então você está falando que as coisas mais predominantes, né, as coisas mais definitivas que regem o mundo são de ordem espiritual? Sim. E como é que você prova isso no sentido lógico, né? Já que você está usando lógica, muito simples. A teologia católica diz que a alma, né, é uma animação, né? Porque alma em latim significa anima ou anima. É uma animação feita no homem e a alma ela é feita de inteligência, vontade e sensibilidade. Por quê? Porque o homem ele não é apenas um animal guiado por instintos primitivos, guiado por instintos, sabe, comer, beber, dormir e reproduzir. Não, não. Ele tem uma animação feita dentro dele, porque o homem ele foi criado para buscar a verdade, ele foi criado para ver Deus face a face, e o próprio Jesus Cristo ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, toda a ordem intelectual, toda a ordem lógica, né, o logos divino, tudo isto é ele. Tudo que existe de racional, de intelectual, de definitivo, de perfeito, supremo, santo, consistente, vem dele, está nele. Então, a inteligência é feita para que nós busquemos a verdade, ou adoremos a verdade, porque é a verdade, cara. Você pode até odiar a verdade, mas na prática você depende da verdade para tudo. Por exemplo, é verdade que você precisa comer? É verdade. É verdade que você precisa trabalhar? É verdade. Mesmo que você não goste, mas é verdade. E se ninguém trabalhasse, ninguém ia fazer nada. Então, mesmo que o cara não goste de Deus, alguma coisa de Deus ele gosta. Então, na prática, é impossível ser ateu. Você sabe que existe um dominador. O seu dominador pode ser o dinheiro, pode ser, sei lá, pode ser mulher, pode ser droga, sei lá. Mas no fundo, todo mundo tem um dominador. Todo mundo. Mas continuando aqui a explicação, né? A vontade, né? O ser humano também tem vontade própria. Ele não é um computador, tá bom? Ele não é um computador que é programado para seguir instruções. Não, ele tem vontade própria. Ele pode dizer, inclusive o cara que diz que é ateu, né? Ele está exercendo a sua vontade. A vontade dele é o quê? É um apetite. O homem ele tem uma vontade e a vontade é um apetite. Então, o ateu ele está querendo se alimentar de ateísmo. Ele está usando a vontade dele para se alimentar de ateísmo. Ah, mas a alimentação não é uma realidade física? Cara, tudo que Deus criou no mundo físico é uma representação do mundo espiritual, mas isso é outro assunto, tá bom? Por exemplo, os três estados da água, né? Sólido, líquido e gasoso. Bom, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a água é o principal elemento da vida, então, né, Deus colocou seus atributos na água, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem três estados da água, sólido, líquido e gasoso. Mas isso aí é outro assunto, tá? Então vamos lá. E a questão da sensibilidade, né? Inteligência, vontade e sensibilidade. A sensibilidade é o sentido, né? São sentidos. Olfato, audição, né? E cada uma dessas coisas são feitas para que para que o homem
contemple a glória de Deus, né? O homem usa a sua visão para ver as criações de Deus. O homem, ele usa a sua audição para ouvir os feitos de Deus. Ele usa o seu paladar para sentir o gosto das químicas criadas por Deus, né? Das químicas com as leis da química, né? Tipo assim, eu sei que tem comida que não presta. Então, para o vídeo não ficar muito grande, como é que eu provo assim, logicamente, né, que a alma existe, né? Porque eu não posso ficar só na abstração, né, na explicação imaterial. Eu posso dar uma explicação prática, né, empírica. Empírica é aquilo que vem da experiência. Como é que você pode experimentar agora que você tem alma? Muito simples. Você é materialista, certo? Você é ateu, entre aspas, porque não dá para ser ateu. Você, neste exato momento, está na sua casa, sim ou não? Você está sentado em uma cadeira ou você só está parado em um lugar assistindo este vídeo, certo? Esta é a sua parte física, mas a sua parte espiritual, a sua parte imaterial, pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, imagina aí agora que você está em outro lugar, qualquer lugar. Pois é, enquanto o seu corpo, que está preso às leis da matéria, está aí me assistindo, a sua alma, que não está presa às leis da matéria, está em qualquer lugar. Eu posso imaginar que eu estou no Cristo Redentor, eu posso imaginar que eu estou na França, na Torre Eiffel, sei lá. Então, a alma, ela não está limitada às leis da matéria e a alma não está limitada às leis do tempo. Por quê? Porque você pode imaginar você 10 anos atrás em outro lugar. Ou você pode imaginar que daqui a 20 anos você está em outro lugar. Tipo, você está com barba, você está com pelo no saco, sei lá. Então, cara, e para finalizar, tá? Porque eu não quero fazer vídeo grande. Para as pessoas que, mesmo escutando tudo isto, não acreditam ou fingem que não acreditam, eu só vou dizer o seguinte: ateísmo, entre aspas, é desespero. Todas as pessoas que se tornaram ateístas, sem exceção, são pessoas desesperadas, são pessoas que foram testadas por Deus e desistiram. Foram testadas por Deus e não quiseram pagar o preço da verdade, do sofrimento, da luta e se entregaram à miséria. Porque inferno, né, o pessoal fala, eu vou para o inferno, se continuar assim vai. Por quê? Porque inferno significa inferior, e é quando a personalidade não está completa. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, porém, ele escolhe o inferno. Por quê? Porque ele não quer ser imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, ele luta, Deus, ele enfrenta, Deus, ele aceita toda a verdade sobre ele e sobre as coisas. E o ateu, ele não quer aceitar. Ele não quer aceitar que ele tem que lutar, que ele tem que melhorar, que ele tem que se converter. Ele não quer. Então, inferno significa inferior. E é quando a personalidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus não está completa, está em frangalhos, está fragmentada, está tão irreconhecível que nem Deus quer. E Deus é aquele que mais compreende você. Ele quer compreender você, mas você não quer compreendê-lo.